Fala, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula de Biologia 1. Gente, a aulinha hoje de ensino infantil, ensino fundamental. A gente vai começar a conhecer a respiração humana, certo? Conteúdo referente ao nosso capítulo 8. Hoje nós vamos reconhecer os órgãos do sistema respiratório humano, também entender como é que é o mecanismo de inspiração e expiração do ar, certo? Olha só, hoje a gente vai falar basicamente como é que acontece a respiração, como é que é o caminho do que o ar percorre, né? Antes de a gente falar da fisiologia da respiração, como é que ela acontece, a gente precisa conhecer a anatomia, a estrutura do sistema respiratório, tá bom? Então a gente tem inicialmente o nariz, né, ou a narina e a cavidade nasal, que vai fazer a filtração do ar que a gente inspira, também vai aquecer e vai umedecer esse ar, porque aqui no epitélio da cavidade nasal a gente tem várias células que produzem um muco, né, produzem esse líquido que vai umedecer o ar, certo? Então, uma vez que o ar é inspirado e passa pela narina, ele vai passar pela faringe, tá? Aqui na faringe é um ponto muito importante da região da respiração. Por quê? Porque a faringe é um local de comunicação, tanto entre o sistema digestório, que a gente tem uma continuação pelo esôfago, e uma comunicação para o sistema respiratório aqui, para a traqueia. E quem controla essa passagem aqui é uma estrutura chamada de epiglote, tá? Vocês já ouviram falar, né, da epiglote? Não é essa parte aqui não, tá? Aqui é uma cartilagem que fica em frente da epiglote, tá? A epiglote está lá dentro, que ela está se movimentando e controlando a passagem de ar, tanto para os nossos pulmões, por meio da traqueia, ou a passagem de alimento que vem pela boca, né? Passa pela faringe e desce pelo esôfago, beleza? Então, é uma região intermediária entre essas duas estruturas. Após passar pela faringe, o ar vai descer pela laringe, né? Então, a epiglote fica aberta aqui, né? E controla a passagem de ar para a laringe. É aqui na laringe, gente, que a gente vai ter as nossas cordas vocais ou pregas vocais, né? Que a passagem do ar, né, por essas estruturas vai fazer com que a gente emita o som da nossa voz. Vou mostrar mais na frente como é que ela acontece, tá? Depois que passar pela laringe, o ar desce pela traqueia, né? A traqueia ela é formada por um epitélio ciliado, também revestido por muco, né? E é um canal, é um tubo formado por anéis cartilaginosos, né? Então tem essa estrutura de tubo formado por um epitélio interno altamente ciliado. Porque é aí que a gente vai retirar as partículas que porventura tenham sido ingeridas, as partículas tanto de poluentes como de micro-organismos patogênicos, né, que não tenham sido filtrados assim, eficazmente, né, na cavidade nasal, ela vai ficar presa na traqueia, certo? Depois que o ar passa pela traqueia, no final da traqueia a gente tem uma bifurcação, né? Essa bifurcação vai formar o que a gente conhece como brônquios, né? Eu tenho aqui o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Ó, uma curiosidade, uma característica anatômica é que esse brônquio direito aqui ele é mais verticalizado, né, do que o brônquio esquerdo, que ele dá mais uma lateralizada, assim, ele fica mais horizontal do que o brônquio direito, que é mais vertical, certo? Então, essa primeira ramificação vai formar os brônquios que a gente chama de brônquios primários, tá? É a primeira ramificação de brônquios. Depois esses brônquios vão se ramificando em brônquios secundários e assim formam os bronquíolos, que são pequenos ramos, pequenas partes, pequenas ramificações que vai terminar lá naquilo que a gente conheceu na aula passada como alvéolo pulmonar, né? O alvéolo é a terminação da ramificação dos brônquios e bronquíolos, tá? Então, toda essa estrutura, né, de ramificações é o que vai formar o que a gente chama de pulmão, né? A gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo, né? O pulmão esquerdo ele vai ter dois lóbulos, né? Eu tenho um lobo aqui maior e outro menor aqui, certo? Embaixo. Já o pulmão direito ele vai apresentar três lóbulos, tá? Eu tenho 1, 2 e 3,
sobreposto, tá? E por que tem essa diferença? Porque aqui no pulmão esquerdo, a gente tem essa cavidade aqui, vocês estão percebendo que é justamente onde vai ficar inserido o nosso coração, né? Então o coração ele fica alojado abaixo do pulmão esquerdo, né? Meio que abraçado de um lado pelo pulmão esquerdo, beleza? Então é essa estrutura que forma os dois pulmões. E o pulmão está envolvido, né, está guardado em uma cavidade chamada de cavidade pleural. Não sei se vocês estão conseguindo observar na imagem aqui que eu tenho uma cavidade meio branca, aqui, meio cinza, que é justamente a cavidade, né, a membrana, é a pleura que vai envolver e proteger os pulmões contra o choque, né, na caixa torácica. Que essa caixa torácica a gente sabe que é formada pelas costelas e pelos músculos intercostais, que eu falei na aula passada, e vou reforçar um pouquinho no final dessa aula, tá? Então os pulmões eles estão inseridos, estão guardados dentro de uma cavidade pleural, né? É um líquido, é uma cavidade constituída por líquido também que vai proteger, né, e manter esses pulmões dentro da nossa caixa torácica, beleza? Olha só, curiosidades. Só como eu mostrei para vocês, a epiglote na faringe, né? A epiglote vai controlar a descida do alimento para o esôfago. Vê só, quando a gente bebe, ó, a epiglote ela fecha aqui a laringe, tá? Para fazer com que o alimento, né, desça pelo esôfago, né, não? E não venha para a traqueia. E o que é que acontece se o alimento ele descer pelo lugar errado, né? Como a gente chama? Vai dar aquela velha tossida, né? Aquela velha engasgada. Por quê? Porque a epiglote não fechou a traqueia, não fechou a laringe, e daí o alimento desceu por meio da traqueia, né? Então a gente dá aquela tossida, né, para forçar o ar a subir e mandar aquele alimento, aquela partícula que está entupindo, né, que está obstruindo a passagem do ar pela traqueia, né? Por isso que a gente engasga. E tem até aquele procedimento, a gente faz um furo aqui nessa região, que é se a pessoa engasgar, né, porque é justamente para permitir a entrada de ar pela traqueia. Né? Se a laringe, por exemplo, ficar obstruída, né, se a epiglote ficar travada com alguma coisa que a gente se engasgou, então as pessoas fazem esse procedimento de fazer uma perfuração aqui nessa região, porque permite a passagem de ar para a traqueia e assim irrigar o pulmão de ar, beleza? E olha aí as nossas famosas cordas vocais, né? Elas estão lá na laringe, na porta de entrada da traqueia, certo? Então a epiglote controla essa passagem de ar aqui que vem do nariz e da boca também, né? E o ar ele vai vir para aqui passando para a traqueia e quando o ar passa pelas pregas vocais, essas pregas vocais aqui, ou cordas vocais, elas vão vibrar. E essa vibração, né, é que faz com que seja emitido os sons. Né? Então, às vezes, quando a gente está rouco, é porque essa estrutura aqui está inflamada. Né? Então, ela não consegue fazer a vibração bem específica. Tá bom? Então, essas são as cordas vocais que estão lá na nossa laringe. Tá bom? E só para a gente finalizar, como a gente viu na aula passada, né, nos humanos e nos animais, os mamíferos em geral, apresentam pulmões altamente ramificados, né, em brônquios primários, brônquios secundários e brônquios terciários, até terminando em bronquíolo e alvéolo. E esse alvéolo é altamente vascularizados em capilares alveolares, né, vasos sanguíneos muito finos que envolvem esses alvéolos. E é nele que acontece a hematose, que a hematose é a troca gasosa. Como assim? Ó, a gente sabe que vem um capilar aqui trazendo o sangue, por exemplo, rico em CO2. Esse CO2 vai ser transportado por difusão para a cavidade alveolar, tá? E o oxigênio que veio do pulmão e está lá na cavidade alveolar vai ser passado para as hemácias, também dentro desses capilares sanguíneos aqui. Então, é no capilar, é na interação alvéolo-capilar que acontece essa troca de gases respiratórios, tá? Então, devido à diferença de concentração de gases de uma região e de outra, acontece a difusão de acordo com o gradiente de concentração. Lembra desses conceitos, né? Então, aqui dentro da cavidade alveolar está hiperconcentrado, né, de oxigênio, então ele vai para onde está menos concentrado para chegar no equilíbrio de concentração. Então ele passa para as hemácias, né, aqui no vaso sanguíneo, no capilar sanguíneo. E os capilares que chegam, né, os capilares aferentes que chegam no alvéolo pulmonar, né, um capilar aqui venoso, né, com sangue rico em oxigênio,
ele vai ser, que ele está vindo para o pulmão, né? Nesse caso aqui, que é um capilar rico em gás carbônico, ele está mais concentrado em gás carbônico dentro do capilar, obviamente pelo gradiente de concentração, o gás carbônico vai ser difundido para a cavidade alveolar. Tá? E essa parede do alvéolo aqui é uma parede bem fina, né? Uniestratificada, que é chamada uma única camada de célula, para justamente permitir essa travessia, essa transição, né, entre a parede do alvéolo e a parede dos vasos sanguíneos, beleza? Só para a gente finalizar falando sobre a ventilação pulmonar, como é que acontece, né, essa entrada de ar, a inalação e a exalação. Como a gente falou na aula passada, tem o auxílio desses músculos, né, que estão associados à nossa caixa torácica. Nós temos tanto os músculos intercostais quanto os músculos do diafragma, né? Então, para que aconteça a inalação, a gente tem a contração dos músculos intercostais, né? Vai abrir essa caixa torácica, além da contração do diafragma também, que ele vai contrair para baixo, né? Então vai aumentar o volume da caixa torácica, por diferença de pressão entre o meio externo e interno, permite a entrada do ar. E a exalação ou a expiração da mesma forma. A contração ou o relaxamento do diafragma, né, e o relaxamento desses músculos intercostais fazem com que diminua o volume da caixa torácica e assim seja expelido, exalado o ar de dentro do pulmão para fora do corpo, certo? Então aí a gente tem a movimentação, né? Todos os músculos intercostais aqui, tanto internos quanto externos. Os externos fazem um movimento de inspiração, de inflar a caixa torácica. E os intercostais internos, que estão mais internos aqui nas costelas, fazem movimentos expiratórios. Também tem a participação dos músculos do pescoço, né? O músculo escaleno, que está aqui quando a gente faz a inspiração, a gente vê que nosso pescoço também ele enrijece, porque tem a participação desse músculo aqui, ó, esternocleidomastoideu. Já ouviram falar dele? Ou esternocleidomastoide, né? E também o músculo escaleno, que está aqui associado à nossa clavícula, certo? Também os músculos abdominais, o oblíquo, o reto e o transverso, vai auxiliar nessa contração, né, e relaxamento da nossa caixa torácica, juntamente com o movimento do diafragma. O diafragma contrai, né, aumenta a caixa torácica, certo? E o diafragma relaxa juntamente com a contração do reto abdominal. A gente, né, comprime a nossa barriga e assim comprime a caixa torácica, beleza? Então esse é o movimento respiratório dos seres humanos. Tranquilo demais essa aula, né? Próxima aula a gente fala sobre a fisiologia do sistema respiratório, beleza? Olha só, façam os exercícios, vocês já sabem. Hoje não tem exercício na plataforma Eleva, porque ela vai juntar toda a anatomia e fisiologia. Então, quando a gente vê a fisiologia na próxima aula, a gente faz a atividade lá do portal Eleva. Por enquanto, ficamos só na atividade do nosso livro, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula. Falou, até mais!